Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Receituário de sempre. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e se quiser ajudar o nosso trabalho, link do LivePix na descrição. Continuando a nossa resenha dos 7 saberes necessários à educação no futuro, na nossa terceira e última parte, cobrindo os capítulos 5, 6 e 7. O quinto capítulo do livro, ele se chama Enfrentar as Incertezas. Como vocês sabem, o nosso século atual ele é marcado por incertezas, é marcado por um futuro cada vez mais imprevisível, por um grande acúmulo de informações e por uma incapacidade muitas vezes dos analistas em se antecipar e fazer previsões e até mesmo elaborar análises de conjuntura dada a multiplicidade de dados e de dimensões que precisam ser consideradas. E o século XX, segundo Edgar Morin, foi responsável pela descoberta da imprevisibilidade do futuro. Porque o século XIX foi o século do progresso das ciências, foi o século em que a humanidade acreditou que conseguiria finalmente triunfar sobre a barbárie e instalar o reino da civilização, abolir o estado teológico, o estado metafísico e se dirigir a uma época de ciência, a uma política científica. Eu me recordo que a obra do Pontes Miranda, ela se propunha a estabelecer uma política científica. E essa é uma marca, sem dúvida, do grande aporte do século XIX que o Pontes Miranda trouxe à sua obra. E essa ambição de uma política científica, ela se transmite, sobretudo, nessa crença do século XIX, que permeou também o começo do século XX, de um progresso linear, de um progresso que se faria sem abismos, sem descontinuidade, sem soluções de continuidade. E na verdade, o que o século XX nos mostrou foi uma tendência muito grande ao acontecimento de fenômenos inesperados, a emergência de fenômenos políticos, de regimes, de pessoas que às vezes nós consideraríamos impossíveis de ocorrer, impossíveis de chegar àquele determinado objetivo. O Edgar Morin dá o exemplo da guerra de 1914. Quem esperaria que o atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo detonaria a explosão na Europa que foi a Primeira Guerra Mundial? Quem esperaria que, por exemplo, um jovem da Geórgia que estudava para ser padre se tornaria um dos ditadores mais sanguinários do século XX? Essa dimensão do inesperado se manifesta e o século XX, frustrando as expectativas daqueles que defendiam o progresso, ele mostrou o quanto as nossas certezas elas são frágeis e o quanto nós precisamos estar preparados a admitir a fragilidade das nossas certezas. E esse é um grande desafio da educação. E o capítulo 5 trata exatamente dessa questão, do quanto o futuro para nós é incerto e do quanto a incerteza pauta o futuro e do quanto ela influencia também a nossa leitura dos eventos. Porque nós temos uma tendência a sempre esperar pelo acontecimento do esperado. Então nós temos sempre essa crença de que vai acontecer aquilo que já aconteceu antes. Que nós vamos testemunhar talvez um tempo de caráter serial, uma serialidade do tempo. E o que na verdade acontece são soluções de continuidade causadas por eventos que nós não esperávamos, com os quais nós não contávamos. E essa é a grande dificuldade em compreender a história, porque nós temos uma visão que trata a história como algo linear, como algo dotado de sentido. E em certa medida a história, enquanto um fazer humano, ela é dotada de sentido. Por outro lado, a história, sendo um produto da relação do homem com a natureza, ela precisa comportar aquela margem de desconhecimento, margem de ignorância que dá aso ao surgimento de fenômenos diversos, que contradiz as nossas certezas, que mostra o caráter finito do nosso conhecimento. E na verdade, o que a gente vê, o que a gente testemunha, é que a história avança por desvios. Desvios que surgem de dentro ou de fora. Ou seja, às vezes é um desvio que acontece dentro da própria sociedade, às vezes é um movimento minoritário dentro daquela sociedade que conspira e se torna um movimento majoritário, ou é um movimento externo, é uma invasão, é uma migração,
que causam uma mudança cultural expressiva e faz com que aquela sociedade mude. Então é preciso, na verdade, que haja um movimento e que esse movimento encontre condições favoráveis. Muitas vezes, você testemunha que determinados movimentos antigos, eles têm um caráter limitado e muito tempo depois eles vão se manifestar em uma escala maior. Para ficar num exemplo histórico muito rico e pouco tratado, o Monte Veritá, o famoso Monte Veritá, foi uma das primeiras experiências, talvez, de caráter hippie da história do século XX, que aconteceu em 1910, ali na década de 10 na Suíça, e só veio se manifestar com mais força na década de 60. Às vezes por pessoas que nem sequer conheciam a história do Monte Veritá, porque não é um evento tão relatado, não é um acontecimento sobre o qual as pessoas tenham tanta consciência. Mas o fato é que essa tendência que havia já ali no começo do século XX, ela só veio se fortificar, só veio ganhar força, ela só veio se tornar uma corrente cultural com a capacidade de mudar a mentalidade da massa 50 anos depois. Então há esse ciclo, que é um ciclo com um paralelo biológico, digamos assim, porque você precisa ter um antígeno, você precisa ter um corpo determinado que necessita se nutrir de um meio. E às vezes existem corpos que não crescem porque não dispõem de um meio no qual se nutrir. Então é necessário haver essas duas condições: um corpo, umas ideias que crescem, que se multiplicam, e um meio que favorece a multiplicação dessas ideias. Então é necessário entender que a história se compõe disso, de desorganizações e reorganizações. Há sempre isso na história. Então o movimento que ele começa propondo a desorganização, ele precisa reorganizar, porque a partir do momento em que ele se torna o partido dominante, ele se torna maioria, ele assume a obrigação do governo, ele precisa da ordem para se estabelecer. Ele não pode se estabelecer sem que haja uma ordem, sem que haja alguma segurança jurídica, alguma segurança política que permita o desenvolvimento dessa corrente e permita também o desvelamento das suas ideias. Então existem essas questões, tanto internas quanto externas, e essas questões externas se manifestam muito ao longo da história. Basta pensar em guerras, conquistas, dominação, o apagamento de culturas, o apagamento dos saberes. Eu anotei até aqui o exemplo da Biblioteca de Alexandria, que representou talvez o desaparecimento do saber do mundo antigo, e o próprio desaparecimento também da literatura romana, o desaparecimento de várias civilizações, dos etruscos, que até hoje são um mistério na história da humanidade, de modo que esses desaparecimentos, esses apagamentos, essa perda de saber é uma constante da história que não pode ser desconsiderada. Então nós precisamos de uma educação que tenha consciência desse caráter descontínuo da história e mostre que a história sofre sim soluções de continuidade e que esse conhecimento não é transmitido de uma geração para outra, de um povo para outro. Há uma relação quase par e passo, eu diria até pendente para a ignorância, porque o progresso do conhecimento ele implica também o progresso da ignorância, porque nós não operamos essa filtragem. Quando nós assumimos uma atitude científica perante o mundo, quando nós assumimos essa busca pelas ideias claras e distintas, como eu comentava na primeira parte da nossa resenha, nós perdemos essa ordem simbólica. Nós perdemos esse conhecimento humano, talvez, esse conhecimento do nosso mundo interior, em prol de um domínio do mundo exterior. Existe uma relação de conhecimento, mas de ignorância. Existe uma luz que ilumina, mas a sombra permanece. E esse papel da sombra é que é importante. É que a educação não pode se transformar simplesmente em uma apologia das luzes que ignore o papel da sombra na história das ideias. E do quantas vezes essas sombras, elas agem também sobre nós. E que eu não falo nem em termos junguianos de sombra, mas a sombra enquanto ignorância mesmo, enquanto fatores que não estão sob o nosso domínio e que influem na nossa formação. Então nós temos uma incerteza do mundo, mas nós temos também uma incerteza interna, uma incerteza do nosso processo de tradução e reconstrução, uma incerteza do nosso aparelho cognitivo. E há também a incerteza lógica. Por quê? Porque nem toda contradição implica em falsidade e nem toda não contradição implica em verdade.
E aí nós temos que estabelecer uma diferença importante entre o que é válido e o que é verdadeiro. O que é válido pode ser falso, porque o que a lógica ela vai preservar, digamos assim, o que a lógica vai defender é a validade, é o processo de inferência. A lógica vai conferir não se as suas premissas são verdadeiras, mas sim se o que você conclui se segue das suas premissas, o que não implica a verdade das suas premissas. Eu posso elaborar argumentos verdadeiros, ou melhor, argumentos válidos a partir de premissas falsas. Do mesmo modo que eu posso elaborar argumentos inválidos a partir de premissas verdadeiras, porque não há relação entre uma coisa e outra. E essa observação parece trivial, mas ela passa ao largo muitas vezes das discussões que nós enfrentamos. Então você vê pessoas que às vezes têm argumentos verdadeiros, mas concluem coisas erradas desses argumentos, porque elas não entendem como funciona o processo de inferência. Então elas não têm essa noção de que nem sempre uma verdade do mundo físico, uma verdade do mundo extralógico, ela precisa ser coerente. O dever de coerência é importante no processo de raciocínio. Mas há muitas vezes coisas no mundo físico que acontecem e que parecem contradizer a lógica. Digamos assim, a lógica clássica, a lógica moderna, que não seja. A lógica clássica, a lógica moderna, que não seja aquelas lógicas não clássicas, digamos assim. Né? Então, aquelas lógicas que seguem aqueles princípios de não contradição, do terceiro excluso e da identidade. Então, esses eventos do mundo físico parecem contradizer essa lógica. Né? Eu ia falar lógica clássica, mas não é bem lógica clássica. Mas aquela lógica que segue identidade, não contradição e terceiro excluso. O mundo físico parece contradizê-las. E por isso você teve o desenvolvimento de outras lógicas ao longo do século XX. Mas veja que não é uma relação perfeita, não há uma simetria entre uma coisa e outra. E é importante então você retirar da sua cabeça essa questão de que há uma simetria. Porque às vezes pode não haver, e acontece bastante. Especialmente se nós pensarmos na física quântica, na dualidade entre onda e partícula. Também é um exemplo até bem notável dessa questão de duas condições que parecem antagônicas, mas que convivem na natureza. Então, é importante superar isso e também entender que a nossa racionalidade ela é incerta, porque ela comporta limites. Exatamente porque a nossa racionalidade ela tem um sistema de defesa, um sistema imunológico, digamos assim, que a blinda contra ideias subversivas, ideias disruptivas. E às vezes a ideia disruptiva é verdadeira e nós precisamos revisar todo o nosso sistema. Então nós temos que entender essas questões. E claro, entender também o quanto o nosso inconsciente influencia as nossas decisões. Também é importante entender essas questões e ver que às vezes a decisão que nós tomamos não é o produto de uma reflexão deliberada. Aliás, uma minoria das nossas decisões é produto de uma consciência deliberada. Basta você pensar num exemplo trivial que Descartes, já no século XVI, tratava dessas questões, do quanto a maioria das ações que nós tomamos são movidas por outro tipo de pensamento, que não é o pensamento filosófico. É engraçado porque eu vejo o pessoal falar de sistema 1, sistema 2, Daniel Kahneman. Mas se você parar para pensar, Descartes falava o que Daniel Kahneman defendeu naquele livro Thinking Fast and Slow no século XVI. É porque as pessoas não leem. Mas o que Descartes fala no prefácio dos princípios filosóficos é o que o Daniel Kahneman depois veio falar de sistema 1, sistema 2, da forma rápida, da forma devagar de pensar. O que há ali é simplesmente uma forma de pensar que é uma forma de pensar do dia a dia, do cotidiano. É uma forma de pensar que não permite a você elaborar longos raciocínios, que não permite que você se detenha tanto, que exige de você uma resposta rápida. E essa forma de pensar é a forma de pensar do dia a dia. É a forma de pensar que você precisa adotar para viver no mundo. Você não pode exigir demonstrabilidade de tudo que você vê. Você não pode exigir demonstrabilidade de todo o conhecimento que vem ao seu contato. Aliás, nós temos condições de demonstrar e nós conhecemos a demonstração de uma parte muito ínfima daquilo que nós conhecemos. Nós conhecemos por um processo de credibilidade, por um processo lógico que pensa assim, se essa pessoa ela é um especialista, se ela é alguém que dedicou a vida àquilo,
ela tem mais condições de acertar do que alguém que não tem tanta experiência. Por exemplo, se você leva em consideração a opinião de alguém que é um doutor numa determinada matéria, não é que ele esteja necessariamente certo, porque nesse caso você incorreria numa falácia. Mas é dizer, aquela pessoa, pela formação, pelo tempo que ela investiu, pela dedicação que ela empregou no estudo daquela matéria, ela tem mais condições de estar correta sobre um assunto do que alguém que não tem tanto tempo de vida intelectual. O que não exclui a possibilidade de esse aluno inexperiente ter razão e o professor experimentado não. Mas é uma questão de lógica, de economia do pensamento, digamos assim, porque o nosso cérebro ele não tem condições de desenvolver longas argumentações sobre tudo. A atividade filosófica é justamente uma atividade de caráter uh, periférico, em certo sentido, minoritário, porque ela é uma atividade custosa. Não apenas no sentido de leitura, de preparação, mas de gasto mesmo energético. É uma atividade que exige muito da nossa mente, do nosso raciocínio, exige do nosso fisiológico. Então, realmente, não é um tipo de conhecimento que seja comportado em todas as discussões. É um gênero de conhecimento que convém a determinadas matérias. Às vezes, uma reflexão filosófica muito demorada não convém ao mundo político. Não convém a uma situação de perigo, uma situação em que você precisa salvar a vida de alguém. Você precisa, muitas vezes, encerrar discussões e tomar uma decisão porque as circunstâncias o exigem. Veja que é um processo diferente para cada contexto. E óbvio, como nós temos um tempo limitado, como nós temos determinações que agem sobre nós, como nós temos determinações que atuam sobre nós, como nós temos uh, limitações do nosso próprio aparelho cognitivo, evidentemente a nossa racionalidade ela é limitada. Por isso que nós temos de entender a nossa ignorância e a nossa pequenez diante do real, e que muitas vezes o real contém potencialidades que ainda vão ser atualizadas e das quais nós não nos demos conta ainda. Por isso que é importante ter essa consciência da limitação da racionalidade. O Edgar Morin dá um exemplo legal aqui. Eu achei até inusitado que ele fala das palavras cruzadas. E ele diz: na palavra cruzada você tem definição adequada e congruente com palavras que têm letras em comum. Então as palavras elas se cruzam e as letras delas se encaixam umas com as outras. E ao mesmo tempo você tem a concordância entre o todo e as palavras, o todo e as partes, ou seja, a concordância entre as palavras isoladamente entre si e as linhas da palavra cruzada. Então você precisa sempre fazer a palavra cruzada prestando atenção para que as letras que você coloca sejam congruentes com as letras das outras definições. E para que no fim você gere aquele mosaico com todas as palavras corretas. Qual que é o grande problema desse exemplo que ele próprio adverte? Justamente a questão de que a vida, ao contrário da palavra cruzada, ela é um sistema aberto. Você não vai ter sempre aquela solução definitiva que você consegue quando termina a palavra cruzada. Sem contar também que na vida existem fenômenos que não são definidos. Existem objetos que não são definidos. Existem definições falsas, evidentemente. E existe essa dificuldade de você conceber um todo, de você fazer um fechamento, uma totalização. Por quê? Porque há sempre o input de novos dados. Essa é a grande questão. Quando você tem esse input de novos dados, você experimenta uma dificuldade de realizar esse fechamento. Ao contrário de uma palavra cruzada, em que você tem um número de definições e uma vez que você preenche, você termina a palavra cruzada, a vida é uma palavra cruzada a qual são sempre acrescentadas novas definições, aliás, novas charadas, novos enigmas que você precisa sempre resolver. E óbvio, à medida que nós resolvemos os enigmas, nós aumentamos também o grau de dificuldade. Então é necessário ter essa consciência. E aliás, nós temos também de entender que a nossa ação sobre o mundo, uma vez que ela é realizada, ela se incorpora ao patrimônio do mundo, digamos assim. Então nós perdemos o controle sobre a interpretação dela, sobre os efeitos que ela vai causar. Então, o que nós planejávamos fazer não vai corresponder à leitura dos outros sobre a nossa ação. E, obviamente, os outros vão interpretar e vão agir de uma forma diferente por causa da sua ação. Então nós temos
um problema por quê? Porque a nossa ação ela vai interagir com as ações dos outros, ela vai pautar as ações dos outros e ela vai gerar resultados que nem sempre correspondem aos nossos desejos. Então nós temos que, segundo o exemplo do Mohan, ter uma capacidade talvez de destruir as nossas ações antes que elas produzam esses efeitos nefastos, ou antes que esses efeitos sejam maximizados. E dá o exemplo dos foguetes da NASA. Quando a NASA lança um foguete, se esse foguete ele aborta ou ele tem um voo mal sucedido, o que a NASA faz? Ela lança mísseis para destruir aquele foguete antes que ele suba mais e cause um acidente maior. Então essa capacidade de torpedear a nossa ação, de cancelar a nossa ação antes que ela atinja todos os seus efeitos deletérios é fundamental. E ele cita aqui dois exemplos legais, acho que para quem gosta de Law and Economics são conhecimentos até triviais, não são nada de muito inovador, mas é legal para o público geral que talvez não conheça, que são o Teorema de Arrow, que é justamente essa não equivalência entre o interesse coletivo e a soma dos interesses individuais. Então você não pode tratar o interesse coletivo como essa soma, você precisa tratar como algo diferente, justamente por conta dessas interações. E ele diz, não se aplica um algoritmo à otimização dos problemas humanos. Então você não pode ter essa noção de programa. Ele até diferencia o programa da estratégia. O programa é justamente essa rotina fechada. Você tem um input e um output, e você não muda esse caminho. Esse caminho vai ser sempre aquele, independentemente do que aconteça. E ele diferencia o programa da estratégia, que é justamente esse caminho traçado, mas que muda de acordo com as circunstâncias, com as contingências. Então ele diz sempre que nós precisamos de estratégias, não de programas. Um programa ele tem uma aplicação sim no mundo do conhecimento, mas é uma aplicação mais restrita para aquelas ações que de fato não têm consequências imprevistas ou cuja probabilidade de consequências imprevistas é baixa. Então é necessário perceber isso. Ele dá o exemplo também da teoria dos jogos, de perceber que nós temos vários indivíduos e o interesse desses indivíduos se cruzam, e à medida que você aumenta o grau das interações, você percebe que a previsão, o cálculo, ele se torna muito difícil, muito complexo. E claro, nem sempre os indivíduos eles vão tomar a decisão mais racional. Eles vão tomar decisões, muitas vezes, irracionais, ou decisões que, para quem está de fora, pareceriam contraditórias. Mas eles tomam essas decisões justamente porque eles não estão no modo cooperativo. Eles estão no modo conflituoso. E o modo conflituoso, isso é o que a teoria dos jogos ilustra bem com o dilema do prisioneiro, é que os interesses conflituosos, eles, com a intenção dos seus autores de produzir um benefício, ele termina produzindo um malefício ainda maior. Isso é algo curioso. E ele traz aqui também a questão do risco e da precaução. Claramente, nós vivemos em um mundo de risco, uma sociedade de risco, citando aquele famoso livro do Ulrich Speck, que eu até talvez traga aqui para o canal. Deixe nos comentários se vocês querem uma resenha da sociedade do risco. Mas toda vez que nós tomamos um risco, nós precisamos também de tomar as devidas precauções para evitar ou minimizar as consequências do risco que nós tomamos. Claro, a questão dos fins e dos meios também retorna aqui muito forte. Ele diz, há uma influência dos fins sobre os meios, há uma influência de meios ruins sobre fins bons, do mesmo modo que há uma influência de fins bons sobre meios ruins. E há também o problema dos casos limites que ele traz aqui. Quer dizer, em que medida fins bons justificam o uso de meios espúrios, e o quanto esses casos limites autorizariam o uso de meios espúrios. E esse é um problema grande. Acho que hoje eu não preciso falar, todo mundo que mora no Brasil sabe o problema que essa questão tem causado, principalmente no problema das crises constitucionais. Até que ponto então é possível me valer de meios espúrios para combater inimigos em prol de um fim maior? Esse é um problema que o próprio Carl Schmitt também tratava, justamente esse poder do soberano de decidir, no caso de exceção, de decidir quando esses meios espúrios vão ser aplicados. E me parece que essa é a grande objeção, talvez, a essa intenção do Mohan e de tantos outros que defendem um mundo cosmopolita, um mundo pacífico. É exatamente de perceber que é complicado sair dessa lógica do amigo inimigo. É complicado sair dessa lógica da necessidade, da concorrência, do conflito.
para citar também a crítica da razão dialética. Eu estou usando muito exemplo desse livro, até porque eu estou assistindo um seminário sobre ele, mas eu acho que ilustra bem essa questão. É difícil romper essa lógica da necessidade, essa lógica da concorrência, de ver o outro como inimigo e de entender de fato que nós fazemos parte de uma família planetária, digamos assim. É muito complicado sair disso e me parece que é o grande problema, talvez. Porque por mais boas intenções que nós tenhamos, nós sempre esbarramos nas más intenções dos outros. Esse é o grande problema. Ou até na nossa ingenuidade, na nossa ignorância de não contar com os problemas que podem aparecer, porque sempre haverá alguém, sempre haverá uma pessoa de má vontade, sempre haverá alguém que não quer cooperar, alguém que está perseguindo o seu interesse próprio. E como é que nós agimos com essa pessoa? Essa é a questão chave, e me parece também que a educação do futuro talvez precisaria se transformar numa reflexão sobre o estado futuro, talvez. E aí caberia, nos moldes bem platônicos, já que a gente está falando de filosofia, pensar em estado futuro. E se é possível esse estado mundial. De que forma essa pátria terra ela pode se estabelecer. Eu acho que esse ponto é fundamental e me parece que, claro, dentro de um manifesto não é possível elaborar um trabalho teórico dessa envergadura, mas eu acredito que seja talvez o maior obstáculo à realização dessa educação do futuro que o Edgar Morin propõe. De qualquer forma, nós temos que entender que toda ação se dá dentro de um contexto. Claro, existem vários efeitos que podem decorrer. Existe um efeito perverso, quer dizer que a ação pode piorar o que já existia. Pode haver pode haver a manutenção do estado de coisas, que é o quanto mais muda, mais as coisas ficam do mesmo jeito. E claro, nós temos o perigo de perder aquilo que foi adquirido. E esse também é um grande problema. Justamente que provém dessa visão de que a história é um progresso contínuo. Então quando nós temos essa mentalidade de que a história é um progresso contínuo, de que há linearidade, de que há uma fé no desenvolvimento, na capacidade da técnica de resolver os problemas, nós corremos o risco, de subestimar essas dificuldades e de achar que sempre nós vamos, por meio das nossas ações, mudar e agir de forma positiva sobre o mundo. E de que bastam as boas intenções também. Talvez o grande ensinamento desse capítulo seja esse, que não bastam as boas intenções e que de boas intenções a gente sabe, o inferno está cheio. Por fim, eu já tratei aqui, o Edgar Morin fala da aposta e da estratégia. Então, óbvio, nós temos a incerteza da ação, nós temos um caráter de aposta em toda ação nossa, nós não agimos com 100% de certeza, todas as nossas é um agir probabilístico, a maioria das nossas decisões são tomadas com base em probabilidades, eu já comentava aqui no começo do vídeo, de modo que nós precisamos sempre ter consciência de que há uma minoria, há uma porcentagem não desprezível de chance da nossa ação ser uma ação malograda, de nós estarmos errados e da nossa ação sobre o mundo ser negativa. Então, óbvio, nós precisamos de adaptabilidade, nós precisamos de uma estratégia. E, óbvio, essa estratégia ela precisa considerar o que nós temos por fundamental, aquilo de que nós não queremos abrir mão. E é justamente essa questão. Nós temos de fazer acordos, vivendo na democracia, mas até que ponto é lícito fazer acordo? Até que ponto eu posso transigir na democracia? E esse é, de fato, um grande problema e que só pode ser definido no caso concreto. Então nós temos de esperar pelo inesperado e, claro, trabalhar pelo improvável. Porque é esse horizonte do improvável que permite as grandes mudanças na história. Sem esse horizonte do improvável, nós seremos sempre escravos desse mundo serial, desse mundo da repetição, desse mundo do tempo mecânico, como diria Bergson. Capítulo 6, penúltimo capítulo do livro. Esse vídeo já vai com 29 minutos, mas eu prometo que essa vai ser a última parte, que é o ensinar a compreensão. E esse capítulo começa com um paralelo. Nós temos um aumento nas comunicações, um mundo globalizado. Nós temos a possibilidade de falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo com um clique. Mas ao mesmo tempo nós não nos entendemos. Nós falamos, mas o que nós entendemos dos outros é muito pouco.
E a partir disso é que nós temos esse paralelo de que nós temos às vezes mais amizade com pessoas que estão do outro lado do mundo do que contato com vizinho, contato com amigo que às vezes vive do lado da nossa casa. E de onde é que vem isso? Vem de que proximidade não implica compreensão. E é necessário entender essa diferença entre compreensão e explicação. Porque a compreensão, no seu sentido intelectual, evidentemente, ela requer a explicação. Ela é uma... A explicação é uma etapa da compreensão. É importante explicar para poder compreender. Sem a explicação, sem entender como aquilo funciona, você não consegue exercer a compreensão. Por outro lado, existe uma compreensão intersubjetiva, existe um papel da afetividade que torna a explicação insuficiente. É algo que vem da nossa experiência como seres humanos. Nossa experiência enquanto seres humanos é que nos permite exercer essa compreensão intersubjetiva. E claro, existem vários obstáculos à compreensão. Existe o barulho, a polissemia dos termos, existe a ignorância dos ritos e costumes do outro, também é algo importante que causa incompreensão. Existe a incompreensão dos valores vigentes em uma cultura, a incompreensão dos imperativos éticos, a impossibilidade de uma cosmovisão ou filosofia, de compreender outra cosmovisão ou filosofia, que é algo também produto dessa tendência das ideias a se autodefender, a se resguardar. E claro, a impossibilidade da assimilação de estrutura mental por outra. A dificuldade que nós, com a nossa forma de pensar, temos de assimilar outras formas de pensar. Temos também o egocentrismo, que é aquele problema do auto-engano, do qual nós falávamos no primeiro capítulo do livro. Existe o etnocentrismo e o sociocentrismo, que mostram essa tendência a que nós sempre condenemos atitudes que vêm de outras culturas ou que refletem valores que não são os nossos. Existe essa preguiça de argumentar, então muitas vezes a condenação moral ela exime o interlocutor do ônus argumentativo. Então muitas vezes a gente vê várias discussões em que a condenação moral ela substitui a defesa de argumentos, ela substitui as explicações necessárias. Então é preciso ter essa capacidade de justificar por que aquilo é equivocado, sem apelar para questões morais. Na maior parte do tempo é preciso isso, porque senão ela se torna um artifício muito confortável para quem está argumentando. E claro, nós temos essa questão do espírito reducionista da nossa cultura. Então, nós temos essa redução do conhecimento do todo ao conhecimento das partes, ou ao conhecimento de apenas uma das partes. Se eu conheço uma parte, eu conheço todo. Aquele famoso é pelo dedo que se conhece o gigante. E de certa forma, o que a Bíblia condena por julgamento é esse julgamento que reduz o toda parte. É justamente quando você ignora que o pecador não se resume ao seu pecado, que existe nele uma possibilidade de se redimir, uma possibilidade de se regenerar, é que você incorre nesse problema do julgamento que a Bíblia tanto condena e que as pessoas tanto entendem mal, que às vezes usam para mascarar que a dimensão do pecado existe. Mas não é exatamente isso que a Bíblia está afirmando naquele contexto. De qualquer forma, o Morin defende uma ética da compreensão, defende também o esforço desinteressado. Então nós temos que compreender as pessoas não esperando que elas nos compreendam. Nós temos de compreender porque isso seria um cumprimento da nossa humanidade. Nós não temos que esperar que as outras pessoas nos compreendam. Nós temos de nos esforçar para compreender, porque nós, nesse processo de hominização, do qual ele já falou nos capítulos anteriores, precisamos dessa compreensão. Ela é parte da nossa realização. Ela é parte do cumprimento dos nossos fins. Então nós temos de compreender por conta disso, e não em troca da compreensão dos outros. E claro, nós temos que evitar essa condenação peremptória e irremediável, que é um problema hoje também. Você vê, vários movimentos hoje condenam as pessoas de uma forma irrevogável, são extremamente cruéis às vezes até no julgamento, e não exercem a misericórdia, que é algo que existe na religião, e tratam pessoas que têm um arrependimento sincero como se elas fossem irremediáveis. É preciso entender que, claro, existem pessoas que não querem se remendar, existem pessoas que de fato não vão melhorar, vão sempre ser aquilo, vão sempre ser ruins,
mas nós temos que sempre nos manter abertos a pessoas que queiram mudar, pessoas que de fato tomaram uma decisão e que não vão persistir naquele erro. Então é importante. E o Edgar Morin fala exatamente dessa importância da arte, esse papel que a arte exerce muitas vezes de ser essa via de abertura para nós suspendermos o nosso julgamento. Porque quando você está tratando de uma ficção, existe a possibilidade de você não julgar de primeira. Você vai entender a história, você vai ver o que está acontecendo ali e depois você vai entender, você vai exercer o seu julgamento. Mas quando você lê um livro, você não julga de cara, até porque aquilo ali é uma ficção. Então você se sente mais confortável para acompanhar a história e para ver de fato que aquela pessoa, que às vezes pareceria alguém condenável, tem as suas qualidades, tem traços de heroísmo, traços de virtude. E essa é uma compreensão importante. Às vezes, uma pessoa preconceituosa, ela consegue se solidarizar, se emocionar com a história de um grupo étnico que ela rejeita na vida real. Mas vendo aquela história, ela tem plenas condições de se identificar, de se sentir solidário, de tomar as dores, tomar o partido daquela pessoa. Exatamente por esse caráter da abertura simpática ao outro que a literatura, que a arte em geral favorece. E o Edgar Morin fala um pouco das regras da tolerância, ele fala do respeito à liberdade de expressão, do respeito às ideias antagônicas às nossas, que é fundamental. Sem isso não existe democracia, não existe debate plural. A consciência da existência de verdade em ideias antagônicas às nossas. Ele até cita uma frase de Bohr, que o contrário de uma ideia profunda é outra ideia igualmente profunda. Então é necessário entender de fato que cada um dos lados, de certa forma, aponta para algo verdadeiro. Pode ser que não elabore aquilo da forma correta, mas nós temos de olhar para além daqueles argumentos, para além daquele discurso e perceber para aqueles aspectos que as pessoas apontam na realidade e ver o que há de verdadeiro neles. Porque com certeza existe algo de verdadeiro. Existe algo naquela percepção que corresponde a algo na realidade. Mas nem sempre a formulação vai ser a mais feliz, de certo modo. Então é importante ter atenção para isso. Claro, a consciência do homo demens, ou seja, esse caráter de possessão, de êxtase que existe na cultura humana, no ser humano, na verdade, e também das ações como apostas, ou seja, desse caráter de probabilidade que existe no nosso comportamento. E claro, diz aqui, essas regras não valem para insultos, crimes, agressões. E de novo, aqui o problema clássico, né? Quem define o que é um insulto, um crime, uma agressão? Me parece que hoje esse debate é mais do que nunca atual, porque o próprio conceito de crime é um conceito muito complicado de determinar objetivamente. E é algo que varia, claro, de sociedade para sociedade, o que é crime e o que não é. É algo que, de certa forma, não é estanque. O que a sociedade considera criminoso depende exatamente dos fins a que aquele Estado se propõe e de que forma aquele Estado enxerga a liberdade individual de cada cidadão. Então, é algo difícil de ser definido e eu creio que esse exercício da tolerância ele precisa ser exercido tendo em vista a dificuldade também dessa definição. E algo que exige das pessoas uma certa maturidade e existe também dos governantes uma certa consciência do ônus que uma censura, que uma reprovação do Estado exerce sobre os indivíduos. Então é um poder discricionário que, a meu ver, é difícil de eliminar. Eu não acho que nós teremos um dia uma sociedade em que a liberdade de expressão vai ser absoluta. Eu não sou, nesse ponto, solidário com o monarca. Eu não acho que a sociedade vai evoluir até um ponto em que liberdade de expressão seja algo absoluto. Por um motivo muito simples. Sempre vai existir um limite à liberdade de expressão. Sempre vai existir uma dimensão sagrada, uma dimensão merecedora de uma invulnerabilidade que as pessoas vão tomar em consideração. Existe esse lado. Existe o fenômeno do homo demens. As pessoas são possessas por uma ideia, elas vão sacralizar essa ideia. E elas não vão admitir que se ataque essa ideia. Então, já aí você tem um limite à liberdade de expressão. Só haveria uma liberdade de expressão ilimitada se
as pessoas não tivessem ideias sagradas, digamos assim. E se elas tivessem uma racionalidade tão grande que elas conseguissem tolerar críticas, calúnias e digamos assim, difamações, piadas a essas ideias sem manifestar um pingo de raiva, de sentimento mais tribal. Porém, isso é quase impossível. Então você não vê em grandes sociedades, sobretudo, essa tendência de uma liberdade de expressão sempre mais expansiva. A tendência, na verdade, é que sempre, quanto mais as pessoas elas estão numa sociedade de massas, que elas têm uma visão de liberdade de expressão sempre negativa, porque elas vão sempre considerar determinados valores sagrados e vão expulsar aqueles indivíduos que questionam esses valores. Então é importante ter isso em mente. E claro, Edgar Morin fala aqui de compreensão ética e cultura planetárias. Então nós temos que ter um aprendizado recíproco entre as culturas, claro. Uma abertura para novas influências e conhecimentos é fundamental. E ele diz aqui o uso da capacidade da cultura europeia para compreensão e integração. Esse é um traço fundamental, segundo ele, para o século XXI, para a educação do futuro. Exatamente o uso dessa capacidade de compreensão e integração de uma forma que não implique uma aniquilação, um extermínio. E exatamente esse é o grande desafio de construir um novo futuro com essas lições que essa sociedade planetária produziu até agora. Lições de dominação, de destruição, mas nós temos que absorver essas lições para não repetir os erros do século XX e os erros dos séculos anteriores, naturalmente. Então, claro, o desenvolvimento da democracia é fundamental, porque é o regime que permite, segundo Morin, essa compreensão e essa integração, essa abertura para outros conhecimentos, permite essa sociedade aberta. Mas aí vem o grande desafio, que é como construir essa democracia em lugares que não têm cultura democrática e em sociedades planetárias globais. E esse é um desafio enorme, porque a democracia ela pressupõe um volume de cidadãos pequeno e ela pressupõe uma certa homogeneidade de pensamento entre eles, um certo grau de igualdade, digamos assim, para que ela seja exercida de uma forma proveitosa. Porque quando nós não temos isso, quando a democracia ela é exercida num regime de massas, ela se transforma em algo tirânico, em algo demagógico que degenera em uma tirania. E nesse ponto, é claro, a lição de Platão é sempre muito presente. E aí exige-se uma política do homem. E é outro ponto também da obra do Morin, que é o que ele próprio comenta nos diários, no primeiro volume, essa necessidade de mudar o homem também para melhorar a política. E existe então essa necessidade de uma antropolítica, como ele próprio fala, de uma política que não ignore a natureza do homem e a forma como o homem pensa. Que perceba que o homem tem esses elementos de inconsciência, esses elementos de possessão, esses elementos de irracionalidade que invadem a cultura, que invadem a sociedade e muitas vezes tomam decisões que, olhando de longe, olhando com uma certa perspectiva, parecem absurdas, mas que foram tomadas e geraram efeitos catastróficos na história. Então é preciso ter essa consciência. E o último capítulo do livro se chama A Ética do Gênero Humano. Então, a ética ela tem que ser sempre uma antropoética, ou seja, é uma ética que leva em consideração também o próprio caráter biológico do homem, o próprio caráter do homem enquanto Homo sapiens, enquanto espécime, enquanto membro de uma espécie. Então nós temos que ter essa noção, considerando aquela tríade que o Morin já mencionou entre indivíduo, sociedade e espécie. Essa tríade é fundamental, porque esses fatores vão se relacionar entre si. Mas o indivíduo que age, ele age dentro de uma sociedade, ele age enquanto membro de uma espécie. Então essas instâncias vão se relacionar entre si. E como o próprio Morin falou nos capítulos anteriores, nenhum desses três polos ele pode ser descartado. Todos eles são meio e fim. Porque o indivíduo é meio de perpetuação da espécie, é meio de perpetuação da sociedade, mas ele também é fim, porque ele se desenvolve nas suas qualidades e nas suas potencialidades. A sociedade é meio de educação, meio de desenvolvimento do indivíduo, mas ela também é fim, porque a continuidade da sociedade é importante para que o indivíduo se desenvolva e, claro, para que a espécie progrida da melhor forma. E a espécie é fim, porque, óbvio, a perpetuação da espécie interessa a todas as pessoas. Existe aquele princípio de conservação da espécie que é muito presente na humanidade,
evidentemente, mas ela também é meio. A espécie é meio de surgimento de novos indivíduos, é meio de realização da humanidade. Então, nós não podemos, de certa forma, destruir nenhum desses polos. Nós temos que pensar esses polos articulados. E daí surge a necessidade de uma antropoética. E claro, existe essa relação, por exemplo, entre indivíduo e sociedade. Ou seja, nós precisamos de uma sociedade que não seja totalitária sobre o indivíduo. Então nós temos que permitir o desenvolvimento pleno do indivíduo. Nós precisamos, para usar a linguagem do Pontes de Miranda, reduzir o quantum despótico. E nós temos de educar para a democracia. Claro, nós temos uma relação complexa da democracia, porque a democracia, embora seja o regime da maioria, ela não implica a tirania da maioria sobre a minoria. Ela precisa levar essa maioria de forma que ela não viole determinados valores, determinados princípios. Então veja que não é simplesmente a prevalência da maioria sobre a minoria, mas o exercício de um controle contra-majoritário. Mas esse é também talvez um dos maiores problemas. Eu acho que talvez esse livro merecesse uma nova edição ou um pós-escrito, um complemento, levando a consideração ou levando em conta esses problemas, porque você exercer a contra-majoritariedade é algo muito complicado, algo difícil de se realizar no mundo concreto. É muito custoso para o Estado exercer esse papel contra-majoritário. E você vê que o judiciário decide muitas vezes contra a população, ele gera um custo para si, gera um efeito backlash do legislativo e gera uma instabilidade institucional grande. De maneira que esse exercício é sempre frágil, ele é sempre algo que trabalha, para usar a expressão do Bohan, trabalha na temperatura da sua própria destruição. Porque é muito fácil para qualquer dos poderes simplesmente sabotar os outros. É muito fácil para o judiciário se arrogar esse caráter contra-majoritário e simplesmente decidir que eu vou agora negar tudo que o povo decide. Eu vou achar que tudo que o povo decide é ruim, é autoritário. Que não existe espaço para uma escolha política do povo. Que não existe espaço para um silêncio eloquente, para uma escolha do legislador deliberada. Ou o legislativo que pode dizer: eu não vou ligar mais para o que o judiciário diz. Eu vou simplesmente legislar, vou passar por cima do que o judiciário fala, porque o judiciário é um poder que não é eleito. É um poder que não tem accountability nenhuma perante a sociedade. Vejam que há uma tendência sempre na democracia de trabalhar na temperatura da sua própria destruição, de escalar o conflito, de não ter condições de parar esse conflito quando ele atinge um nível insuportável. Então, claro, existe um respeito à diversidade que é importante na democracia, porque a diversidade enriquece o debate e a democracia permite que a minoria pleiteie a condição de maioria e limitar o conflito, sublimar o conflito, torná-lo sempre um conflito de ideias mais do que de forças. Então é importante ter essa capacidade de trazer o conflito para outras esferas, que é algo fundamental. E é um cumprimento também daquele ideal liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. E claro, a democracia ela é dialógica, então ela é a união complexa de termos que são antagonistas entre si. Então a democracia depende de condições que dependem do seu exercício. Então nós precisamos de espírito cívico para que a democracia funcione, nós precisamos da aceitação das regras do jogo, e vejam que a democracia não existe sem isso. Ela exige isso de antemão. Esse é o grande problema. A democracia exige isso para que ela se estabeleça. Mas ela depende disso também para se... Ela exige isso, mas ela precisa fomentar isso ao mesmo tempo. Então ela tem essa dificuldade, porque ela exige o desenvolvimento dessas virtudes. E, citando o Político de Platão, a democracia tem esse problema de ser um regime da mediocridade. Um regime médio. Um regime que você não testemunha nem coisas muito boas, nem coisas muito ruins. Então como é que você desenvolve esse espírito cívico? Como é que você desenvolve essa capacidade de aceitar as regras do jogo dentro de um regime que é um regime medíocre? Então como é que você espera grandes homens, grandes instituições? Como é que você espera grandes progressos, grandes desenvolvimentos num regime que, na verdade, promete muito mais um mal menor, promete muito mais uma estabilidade, digamos assim. E esse é um problema enorme
da política e da democracia. É um problema da política enorme, porque o ideal seria, na verdade, que nós tivéssemos governantes sábios e governantes fortes, que pudessem executar a sua sabedoria com a força necessária. Mas nós não temos. Nós temos governos de homens que são corruptíveis. Por isso nós precisamos da lei. Mas de nada adianta uma lei boa diante de indivíduos que são corruptíveis. Porque esses indivíduos corruptíveis não vão cumprir a lei da maneira que ela deveria ser cumprida. Então temos aí já um grande problema da democracia, um grande problema da política que aparece já em Platão. Vejam que hoje é algo que nós ainda lutamos para resolver. Além disso, nós temos esse fenômeno da tecnocracia que gera uma despolitização da política, em que o cidadão se aliena do debate político, exatamente porque o debate político cresce em complexidade. Que é um desafio que o próprio Kelsen também, lá no início do século, um texto que eu quero trazer para vocês também aqui no Leituras Alemãs, já apontava. Essa discrepância entre um Estado cujos problemas são sempre mais complexos e uma tendência a transformar tudo em uma política de plebiscito, uma política plebiscitária, uma política de conselhos de sovietes. E essa contradição ainda hoje é também muito forte na democracia. Que é o risco de que você, submetendo tudo à votação, você prejudique a qualidade das políticas públicas, prejudique a qualidade da prestação dos serviços, prejudique o funcionamento da administração, que é importante no nosso Estado. Então vejam que esses fatores opostos, eles trabalham juntos na democracia. E como é que você faz esses fatores trabalharem juntos, sem que um se apodere do outro, sem que um destrua o outro? E no fim, claro, existe uma dificuldade técnica hoje no acesso ao conhecimento. Então existe uma linguagem própria, existe um caráter anônimo do conhecimento, um conhecimento disperso, sempre maior em volume, sempre difícil de ser apropriado. Existe essa incompetência dos técnicos fora dos seus domínios. Existe a dificuldade de assimilar eventos novos, de lidar com influências externas. E dar um exemplo aqui do armamento atômico. Então você tem um armamento cuja construção é acessível só ao físico. Você tem um armamento que só é utilizado pela decisão dos políticos. E claro, essa decisão depende, no fim das contas, da decisão do presidente da República, da decisão do presidente dos Estados Unidos. Se ele decidir, aquela bomba, que pode matar milhões de pessoas, ela vai ser lançada. E os cientistas que estavam na ponta que construíram a bomba podem não se sentir responsáveis, porque eles vão dizer, eu construí, mas quem decidiu foi o presidente, eu não tenho culpa. Eu estava cumprindo ordens, estava ali ao serviço, da ciência, do Estado, não era alguém que de fato dominasse aquela cadeia causal. Então esse estado de alienação, e alienação aqui no sentido mais marxista mesmo, o termo, de que você está dentro de um processo produtivo e você não tem o domínio do todo, você está ali preso naquela função, isso prejudica a democracia, porque exatamente as pessoas não têm essa autorresponsabilidade que é importante no regime democrático. Então vejam que é um fosso sempre maior, um abismo sempre maior entre os conhecedores, aqueles que possuem o conhecimento, e os ignorantes. Existe uma separação entre a nova classe, essa nomenclatura esclarecida, e o povo. E há também, claro, essa discrepância entre os países líderes na corrida tecnológica e os países liderados. Isso gera, como consequência, o enfraquecimento do civismo e o refúgio na vida privada. Então, hoje existe uma tendência muito grande de você falar, como até o influenciador dizia, minha pátria é minha família, eu vou me preocupar com a minha família e os políticos que se danem, que resolvam lá suas coisas em Brasília. Esse tipo de mentalidade, ele tem a sua verdade parcial, para falar em termos mahonianos, mas ele tem um limite também. Eu não posso ignorar tudo que acontece na política, porque vai haver um momento em que a decisão do político vai atingir a minha família. E nesse caso eu preciso saber o que fazer. É claro que eu não posso me deixar contaminar por esse caráter microscópico que a política adquiriu nos nossos países, em que os menores fatos são tratados como grandes mudanças. Eu não posso me deixar contaminar por isso, mas ao mesmo tempo eu não posso não perceber essas mudanças, essa movimentação de placas tectônicas da política, digamos assim. Eu não posso ignorar isso, porque se eu o fizer, eu estarei contribuindo para a ruína da minha família e da minha comunidade. E isso é algo que eu não posso permitir. Então nós precisamos ter essa consciência
e perceber que a política hoje ela é esvaziada, ela é algo feito por profissionais, por pessoas que são políticas de carreira. E isso gera uma dualidade entre apatia, ou seja, essa rendição ao pensamento serial, essa rendição ao sempre foi assim e não vai mudar, ou uma revolta muito grande. Mas uma revolta que falha porque ela não é uma revolta com fins transcendentes. Ela não é uma revolta que de fato pense uma opção, pense uma superação, e sim uma revolta que simplesmente exprime o descontentamento. Mas ela não se transforma, se transfigura em um programa de superação da situação vigente. E esse é o grande problema. Ela não se transforma em algo que possa regenerar a democracia. E esse é o grande problema. O Mohan fala, nós temos de gerar e regenerar a democracia em direção a uma comunidade planetária. Então ele fala, a humanidade é um destino planetário. Nós vivemos numa pátria terra e ela deve ser realizada por cada um, em todos. Então nós temos essa possibilidade de reduzir a barbárie por uma reforma do pensamento, do homem e da civilização. E esse talvez seja o grande tema mohaniano, digamos assim, que é você reformar o homem a partir de uma reforma do pensamento. Porque se uma reforma do pensamento, se uma reforma do homem, a reforma da política ela se torna uma tarefa impossível. E aqueles que se dedicam à política sem cogitar de uma reforma do pensamento e de uma reforma do homem estão simplesmente enxugando gelo. E claro, ele cita aqui para fechar um verso de Antônio Machado, El camino se hace al andar. Então nós temos uma humanização que ocorre pelo acesso à cidadania terrestre por meio de uma comunidade organizada. Então nós temos que dar continuidade a esse processo de humanização por meio da cidadania terrestre, que é essa integração de várias comunidades pequenas em círculos concêntricos rumo a essa condição de cidadãos planetários. Meus amigos, se gostaram do vídeo, façam aquilo que eu falei no começo, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, apoiem pelo LivePix e claro, deixem aqui nos comentários essas sugestões dos próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e dos livros que vocês querem ver também comentados aqui por mim. E se vocês quiserem que eu continue falando dos livros do Edgar Morin, também deixem aqui nos comentários. E me sigam nas redes sociais, acho que eu não falei nos outros vídeos, @MatheusFerrazF. Beleza? Até a próxima e grande abraço.